E aí galera, beleza? Aqui é o Dr. Control. Bom, vamos hoje a mais uma aula de HTML, continuando aí o nosso curso, onde hoje eu vou ensinar como que a gente faz para inserir imagens dentro da página HTML, certo? Bom, quem já está seguindo o curso, nós temos aqui a pastinha HTML e dentro dela temos todas as aulas. O que você fará na aula de hoje é, primeiramente, criar aqui mais uma pasta chamada imagens e dentro dela você vai colar duas imagens a seu gosto. E você vai renomear, né? Isso é muito importante. Aqui eu renomeei para IMG1 e aqui IMG2. É claro que se você fosse fazer aí um site de verdade, uma página de verdade, você deve colocar os nomes exatos da imagem, certo? Por exemplo, aqui trata-se de uma natureza, aqui tem um coqueiro, então é claro que eu tenho que dar um nome relativo ao que a imagem está me passando, certo? E não um nome genérico como IMG1 ou Foto1. Isso aqui é mais para ilustrar agora durante a aula, tudo bem? Desculpe. Então vamos lá. Estando aqui com a pasta já criada e as duas imagens colocadas, vamos lá abrir o nosso Adobe Brackets. Lembrando que na aula passada nós paramos nesta aula aqui, onde ensinei sobre tipos de listas, e hoje vamos prosseguir. Então aqui do lado esquerdo, botão direito, New File, vamos dar o nome aqui de img.html e salvar, certo? Bom, é sempre legal, pessoal, que a gente salve, né? Na verdade aqui eu fiz errado, né? Esse arquivo aqui img, para que ele funcione devido às referências das imagens, ele tem que estar colocado e salvo dentro da pasta imagens, né? Então esse cara aqui, ó, eu vou arrastar e soltar aqui, ó, certo? Pode ver que agora eu arrastei e ficou o arquivo HTML e as duas imagens aqui, ó. Inclusive o próprio Brackets ele consegue visualizar as imagens ao clicar, tudo bem? E veja também que os ícones aqui mudam devido ao icons tree que a gente fez lá no comecinho do curso. Então vamos lá. Primeiramente vamos colocar aqui a estrutura HTML. Aqui eu vou colocar como título inserindo imagens na página. Tá? Pode dar o nome que você achar melhor. Bom, então aqui dentro do body, qual que vai ser a tag responsável por chamar aquela imagem? Bom, a tag ela é chamada de IMG. Então vamos lá, ó, IMG, vamos dar um espaço, vamos colocar SRC, que significa source. Se eu apertar o Enter, ele já vai dar aqui para mim as aspas, e aqui ó, veja que ele já me traz quais são as imagens. Então eu posso colocar digitando ou clicando aqui na minha lista, ó. No caso eu quero aqui a img1.jpg. Tá? Se fosse qualquer outra extensão também escreveria, como PNG, BMP, GIF, TIFF, entre outras. É que o JPG é o tipo de extensão mais utilizado dentro das páginas, assim como também o PNG e GIF. Então eu vou dar um clique aqui, automaticamente isso aqui já fará com que a imagem apareça lá no meu navegador, certo? Então eu vou finalizar por enquanto aqui, vou fechar a tag, depois a gente vai acrescentar outros atributos. Bom, aí você vai perguntar qual o tamanho da imagem que vai aparecer. Se eu não colocar nenhum atributo, o tamanho será o tamanho original da imagem. Vamos ver. Vou dar aqui um Ctrl S, vamos abrir aqui o Live Preview, vamos esperar o carregamento. Olha lá. Veja que aqui é uma imagem em alta resolução e ela já fez o carregamento no seu tamanho original. Então um tamanho bem grande aqui para a minha tela, certo? Bom, vamos lá. Voltando aqui, quando a gente quer colocar outro atributo, sempre depois das aspas, o próximo atributo tem que receber um espaço, ok? O primeiro aqui que nós vamos colocar e aprender é a largura. A largura nós colocamos o comando width, certo? Width que significa então largura. E aqui você pode colocar a princípio a medida em pixels. Outra coisa, pessoal, vocês vão perguntar, bom, mas cadê a parte de CSS? O CSS eu vou começar a explicar um pouquinho mais para frente. Primeiro a gente tem que entender cada tag e o funcionamento, o mecanismo, para que serve do HTML5, certo? Então o width aqui, ele vai colocar a largura na minha imagem. Mas lembrando que o CSS também consegue inserir imagens diretamente na sua página HTML. Basta eu criar divs e tudo mais. Isso aí é uma coisa que vai ser usada mais para frente. Se eu colocar somente a largura, vamos supor aqui de 350, que está a unidade de medida aqui seria pixels,
automaticamente ele vai reajustar a sua altura, ou seja, ele vai diminuir o tamanho de maneira proporcional para a altura. Vamos ver o resultado. Vou dar um Ctrl S e veja que lá ele manteve a proporção, então ela está em 350 pixels de largura e a altura já está automaticamente proporcional, ok? Agora, caso você queira, por exemplo, deixar essa imagem quadrada, claro que aí eu vou acabar distorcendo a imagem, mas vamos supor, certo? Você vai dar mais um espaço e vai colocar aqui o height, que seria então a altura. Vou colocar também 350 para que ela fique quadrada. Ctrl S e veja que agora ela está quadrada e é claro que eu acabei distorcendo um pouco a imagem. Se eu quiser aqui mudar, por exemplo, somente a largura, vamos deixar ela bem comprida, ó, vou colocar 950, ó. Ctrl S, olha o resultado, certo? Então você pode manipular a largura e a altura, ou você pode colocar somente a largura e depois você consegue aí mudando, tá? Ao seu critério você vai mudando esses números. Eu vou voltar aqui, vou colocar 650, ó, certo? Ó, ficou num tamanho ali legal. Bom, o que mais temos para colocar de atributo aqui na imagem? Uma coisa bastante interessante, que isso aqui é muito importante para os motores de busca, né, no Google da vida aí, na hora de buscar as informações da sua imagem. Isso a gente pode usar um título, que é chamado title, né, a tag title. Também aqui, ó, igual e entre aspas, eu posso dar um título para a minha imagem. Vamos colocar aqui como exemplo, natureza, certo? Coloquei natureza, vou dar um Ctrl S. Veja que aparentemente não acontece nada, mas se eu parar o mouse em cima da foto, veja que aparece aqui esse balãozinho escrito natureza. Ó. Isso é muito interessante, tá? Tem muitas imagens na internet que elas são clicáveis. Só que quando você passa o mouse, você não sabe para onde você vai. Então, aqui você pode colocar um texto informando para onde o cara vai quando ele clicar em determinada área da imagem ou nela toda. Tá? Porque dá para fazer o mapeamento de uma imagem. Eu posso dividir toda essa imagem e cada parte dela eu posso linkar. Tá? Nós vamos ter uma aula somente para falar sobre links, tudo bem? Bom, outra coisa. Nós podemos acrescentar aqui ainda um texto alternativo. Vou dar mais um espaço e vou usar o atributo Alt. Para que serve o Alt? Caso você coloque lá sua imagem na sua página e por um problema, tá? Pode ser por um corrompimento da imagem, ou você fez uma digitação errada no nome da imagem, ou o servidor não conseguiu carregar, enfim, qualquer que seja o motivo, se a imagem não for carregada, no lugar dela aparecerá um texto. E esse texto a gente chama de texto alternativo, certo? Então aqui eu vou colocar como exemplo, ó, aqui existe uma foto. Vamos dar um Ctrl S. Vocês vão ver que por enquanto não vai mudar nada, ó, certo? Para que eu possa realmente ver a diferença, eu teria que errar aqui propositalmente o nome da minha imagem. Eu vou tirar aqui o número 1, ó, deixar só IMG. Vou dar um Ctrl S e vamos ver o resultado. Olha ali, ó. Agora eu tenho aqui, existe uma foto. E aqui tem o ícone, né, simbolizando o título da minha imagem, que era a natureza. Então aqui trata-se de um erro. Claro que isso aqui não deve acontecer, mas se acontecer, tem que ter um texto alternativo aqui, ok? Então vamos voltar ao normal, vamos colocar IMG1, ó, Ctrl S, e ela voltou aqui bonitinha, certo? Bom, eu tinha colocado lá duas imagens somente para ilustrar a segunda, né? Então aqui eu poderia, por exemplo, eu vou dar uns 2 enters, vou copiar toda essa linha, Ctrl C, vou colar aqui embaixo Ctrl V, e aqui eu vou colocar imagem 2, ó, certo? Aqui natureza, depois eu posso alterar, mas por enquanto eu vou deixar assim, Ctrl S, e veja que aqui eu tenho uma imagem do lado da outra. Se eu quisesse que essa imagem ficasse aqui para baixo, muito simples, eu posso vir aqui e colocar a tag BR, certo? Vou dar um Ctrl S, e aí eu fiz uma quebra, ela colocou a imagem para baixo. Se a largura das duas aqui, vamos supor, ela vai quebrar automaticamente se a largura das duas ou de uma delas for maior que a área total da largura da página. Então, por exemplo, ó, eu vou colocar aqui na primeira, ó, 950, ó, Ctrl S. Olha lá, veja que automaticamente essa daqui veio para baixo,
não tem a tag BR, mas ela veio porque o tamanho, a largura dela aqui não caberia aqui do lado direito. Então automaticamente ela cai para baixo, certo? Claro que tudo isso aí vai ser ajeitado pelo CSS, isso aqui é só uma ilustração, é só para mostrar para vocês qual que é o funcionamento da tag aqui na sua íntegra. Então, pessoal, basicamente para colocar uma imagem dentro da página via HTML somente, essas são as tags aqui, os atributos que basicamente são usados, certo? Então, o source que é para buscar a imagem, o width para buscar a largura, esse aqui para buscar a altura, o title é o título, o texto alternativo, certo? Então, é isso aí. Espero que vocês tenham entendido e tenham gostado desta videoaula. Não esqueçam então de curtir, favoritar, também de se inscrever no canal e também ativar o sininho das notificações. Segue na descrição também o link do meu outro canal para quem quer aprender Photoshop desde o zero. Fica aí meu forte abraço e até a próxima. Valeu!